Pessoal, então, uma boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas novamente ao nosso curso de extensão, né, do Marx, através dos textos. Esse é o nosso terceiro encontro. E agradeço novamente a presença de todos, né, aqui e todas. Satisfação poder contar com a presença de vocês. E gostaria de agradecer muito, né, o nosso convidado de hoje, o professor Tiago, querido. Tiago, lá está na Unipampa, né? Graduação, mestrado e doutorado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, né? E nós tive a oportunidade de conviver com o Tiago, né, lá na PUC, enfim. E te agradeço muito, Tiago, pelo aceite, né, e pela gentileza de estar aqui conosco hoje, né, para falar do texto do Marx de 43, né, sobre a questão judaica. Muito obrigado, Tiago. Já te passo de imediato a palavra, tá? Boa noite, colegas. Muito prazer, professor Tiago Santos Rodrigues. Agradecer as palavras carinhosas do professor Fábio, né? Então, a gente também tive a honra, a grata alegria de poder conviver com ele quando ele esteve conosco lá na PUC em Porto Alegre. Perdão. Atualmente, como ele mencionou, eu me encontro na Unipampa, né? Universidade Federal do Pampa, Campo São Borja. Né? A Unipampa é uma federal multicamp, né? São vários campos, eu estou no Campo São Borja. São Borja, que é uma cidade que tem uma certa importância, ao menos simbólica, política brasileira, né? Já que é terra natal do Getúlio Vargas, do João Goulart, né? Do Jango, né? A casa deles não está muito longe de mim aqui, são museus também, estão enterrados aqui, né? E que, de certa forma, então, a cidade aqui também atravessou a história brasileira como terra, ao menos do Jango, né? Se bem que, em parte, né, sem fazer maiores julgamentos aqui, né, de duas figuras que a história da emancipação política brasileira passou, né, para bem ou para mal, com suas limitações, obviamente. Eu vou compartilhar minha tela aqui para iniciar a nossa apresentação. Então, eu vi que eu não tive, peço perdão por não ter estado presente nos outros dois encontros, mas é que acho que foram quinta e sexta, né, algo no final da semana. Eu tenho aulas no turno da noite nesses dias, né, por isso que eu pedi para o professor Fábio poder marcar na segunda, que era o dia livre que eu tenho, né, mas eu vi as gravações, né, e, bom, vi que a dinâmica tem sido 1h30 de apresentação, mais ou menos, para depois abrir a debate, né, então eu vou tentar ocupar 1h, talvez 1h30 aí de apresentação aqui que eu preparei, né, para um convite de conversa, né, e depois a gente puder daí conversar. Só compartilhar aqui. Perdão. Você já vem? Ainda não, Tiago. Ainda não. Agora sim. Sim. Dá para ver já? Já sim. Alô? Estamos vendo. Sim. Me ouvem bem também? Sim, perfeito. Certo. Então, o nosso texto, né? O curso é Marx através dos textos, né? A gente pegou esses textos, os organizadores do curso, né? Pegaram esses textos que a gente diz da juventude, né? Hoje a gente vai falar sobre a questão judaica. Eu coloquei aqui na minha apresentação Karl Marx e Bruno Bauer, não só porque o texto do Marx, né, sobre a questão judaica, perdão, é uma resposta, ele está comentando o texto do Bruno Bauer, mas também porque na minha apresentação eu proponho para que nós acompanhemos um pouco do texto do Bruno Bauer também, fazermos o estudo dos dois textos, não somente do texto do Marx. Claro que para quem leu o texto do Marx, vê que ele faz nas primeiras páginas, primeira página ao menos, ele faz um grande resumo da argumentação do Bauer, da posição do Bauer, da tese do Bauer, das hipóteses do Bauer, né? Que é fiel, né? Eu não discordo ali do Marx, não acho que ele está sendo injusto com o Bauer ali. Mas eu entendo que também se diz assim, né, que
A Questão Judaica, do Bruno Bauer, é um texto da qual muito se fala, mas pouco se lê. Né? Eu acho importante também, se a gente quer estudar, não ter somente a leitura do Marx. Não é uma questão de achar que ele está sendo tendencioso, né, ou falseia a posição do Bauer, mas que a gente também possa ter acesso a esse texto, também ver por nós próprios as limitações, ver outras coisas interessantes, que eu acho que tem coisas interessantes no texto do Bauer que o Marx não traz, né, porque, obviamente, daí não é exatamente uma questão de limitação do Marx, porque quando a gente vai comentar uma posição alheia, principalmente de um livro, e principalmente de um texto do Bauer, né, o texto do Bauer, a questão judaica, é grande, assim, é bem extenso, né, principalmente comparado com a resposta do Marx. Não dá para querer que a pessoa responda a tudo, literalmente a tudo, né, cada linha, né? Não é essa a questão. Mas tem questões no texto do Bauer que são interessantes, talvez, da gente comentar, trazer presente, e que até fazem parte até da realidade brasileira, né? Tem umas passagens ali que a gente se identifica um pouco, a gente ressoa assim, a gente pensa, isso faz sentido, né? Isso faz sentido. Então, a minha proposta aqui para o trabalho é ler, né? Trazer alguns trechos, né, do Bruno Bauer, poder comentar, ver qual é o movimento da argumentação dele, e depois ir para a resposta do Marx sobre a questão judaica. Então, o contexto da obra, né, sobre a questão judaica, né, foi escrito em fins de 43, né, a data ali é agosto a dezembro, né, salvo engano, em Kreuznach, que é um balneário na Alemanha, enquanto ele estava noivo, né, da Jenny, mas só foi publicado no início de 44 nos Anais Francos Alemães, naquele único número dos Anais Francos Alemães, né, salvo engano, só teve um único número, que era uma publicação que ele tinha em parceria com Hug, né, eles acabaram se desentendendo, brigando, né, também, e só teve um número, né. Apareceu nas outras, principalmente acho que no encontro passado com a professora Ana, né, que ela comentou sobre o trabalho de doutorado do Marx, perdão, ela comentou muito sobre, também aparecendo nas perguntas, né, sobre os jovens hegelianos, né, ela fala os neo-hegelianos de esquerda, neo-hegelianos de direita, né, e sobre o governo, né, do Frederico Guilherme IV, né, que subiu ao trono em 1840, depois do falecimento do pai dele, né, que era o Frederico Guilherme III. Então, quando ele sobe, havia grande esperança de liberalização, né, então reformas liberais, coisa que não acontece, né. Não somente um movimento de restauração, assim, em favor do ancien regime, né, do antigo regime, mas também uma derrocada, eu coloquei ali, derrocada do hegelianismo, né, porque o Frederico Guilherme, ele não gostava do Hegel, né, tinha antipatia pelo Hegel, até no governo do pai dele, os hegelianos tinham certa notoriedade, né, ele já tinha uma posição diversa, né, alguns postos de professores hegelianos ele destitui, põe outros professores ou autoridades, acho que no Ministério também e corresponderia ao nosso Ministério da Educação, né, ao Ministério da Cultura da Prússia, que também era oposição ao hegelianismo. Como sinal disso, né, acho que na Universidade de Berlim destituiu um professor e colocou o Schelling, né, aquele, né, o idealista alemão, né, o Schelling, que também, que, salvo engano, tinha sido professor do Hegel, né, depois se tornou um opositor filosófico dele, né, daí o Schelling conseguiu uma cátedra na Universidade de Berlim, salvo engano, nessa reforma anti-hegeliana do Frederico Guilherme IV e anti-liberalização dele também. Ao lermos sobre a questão judaica, a gente também tem que ter presente que não tanto o texto do Marx, né, em parte, mas também, principalmente até, o texto do Bauer, tocam questões religiosas, questões teológicas, né. E a gente tem que trazer presente, acho que nos outros, a professora Ana, talvez, acho que trouxe também presente no encontro passado, que a religião e política, na época,
primeira metade do século XIX nos reinos alemães, né, não era um Estado unificado ainda, eram objetos centrais, né, porque o Estado, os estados, né, prussianos, né, os territórios germânicos, eles eram um Estado confessional, né, protestante, luterano. Então, tu tinha uma imbricação muito forte com a religião, com a teologia, porque o Estado, ele tinha literalmente uma religião, tinha uma igreja, né, professava uma fé. Então, na época, muitas questões religiosas, né, que para nós hoje, em tese, né, no Estado laico, ao menos, né, ou ao menos com um ideário de Estado laico já bem estabelecido, para nós, algumas questões que parecem puramente, meramente religiosas, para eles lá naquela época eram questões também políticas. Né, também políticas. Assim como questões políticas também estavam envolvidas em questões religiosas, né, porque a religião fazia literalmente parte da vida política. Eu cito aqui algumas obras que eu digo irmãs, né, entre aspas, né, tanto porque foram escritas mais ou menos na mesma época, né, quer dizer, nos mesmos anos sobre a questão judaica, mas também porque um e outro ali tem uma familiaridade temática muito grande, né. Então temos a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, que é de 43, que foi escrito mais ou menos conjuntamente. A Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, que também foi escrito conjuntamente um pouco após. A Cartas a Hug, né, que daí não é uma obra, né, o epistolário do Marx, mas a edição da Boitempo traz junto, né, em que ele também versa sobre questões similares. Os Manuscritos Econômicos Filosóficos, que é do outro ano, em 44, e a Sagrada Família também do outro ano, em 44. Né? Tanto os manuscritos econômicos e a Sagrada Família foram escritos em Paris, né? Já as críticas da filosofia do direito, a introdução, quanto à crítica propriamente dita, em Kreuznach, né? Talvez também um período em Paris, né? Quando ele chega no final de 43. E o mesmo se diga as cartas de Hug. Aqui tem a Sagrada Família, talvez apareça como uma obra irmã mais próxima, né? Embora seja mais distante no período, porque ela é a crítica da crítica, né, contra Bruno Bauer e seus consortes, né, é uma obra que o Marx escreveu conjuntamente com Engels, criticando esse hegelianismo de esquerda do Bruno Bauer e seus companheiros, né, os irmãos Bauer, o Edgar Bauer também tinha da família Bauer, né, então todo o livro ele é uma crítica ao Bauer e aos seus correligionários, né, para quem leu. E tem uma sessão ali na Sagrada Família em que ele trata novamente da questão judaica. É um trechinho bem curto ali que ele traz presente o próprio texto dele, né, sobre a questão judaica, ele faz referência a isso, né, como nós já vimos dito na nossa crítica, na nossa recenção, né, mas, claro, a Sagrada Família trata de outros tantos temas de produção desses hegelianos de esquerda, ou mesmo dos irmãos Bauer. A obra que eu entendo aqui, que é mais irmã, né, eu diria até irmã siamesa, sobre a questão judaica do Marx, é a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução. Por quê? Eu considero ainda, claro, a Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, Introdução, é de ser uma introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel. Mas ela também serve, né, eu acho que não é questão só de servir, né, mas ela é praticamente uma conclusão sobre a questão judaica. Eu sugiro até que façam esse exercício para quem não conhece os textos, ou mesmo que conheça, faça o exercício, né, de ler sobre a questão judaica e imediatamente após ler a introdução. Tu vê que eles têm uma pegada, né, não somente temática, né, mas expressiva, né, em questões de expressão de termos, de temática, muito próxima. Né? A introdução, eu entendo que o Marx foi escrito conjuntamente, né, em Paris, né, quando ele já estava em Paris,
É uma conclusão sobre a questão judaica, né? Sobre a questão judaica, ela é uma obra de transição do Marx, né? Uma obra de transição entre aquele demócrata radical, né? Não era ainda socialista, ainda não era ainda comunista, estava se vendo se envolto em questões políticas, depois também com questões econômicas, né? Depois nesse período já tinha lido o esboço para uma crítica da filosofia, um esboço para uma crítica da política econômica do Engels, etc. Então ele estava se inteirando dessas questões, estava se envolvendo mais em questões políticas e estava se encaminhando, embora, né, para uma perspectiva socialista que já aparece, né, no texto da introdução. Né? No texto da introdução vai aparecer proletariado, no texto da introdução vai aparecer revolução, mas tu vê que ele escreve ao modo de conclusão daquilo que ele estava, da questão sobre a emancipação política e a emancipação humana que está em sobre a questão judaica. As questões que ele mesmo estava se pondo em sobre a questão judaica a respeito da emancipação humana, ele vai encontrar na economia política. Né? Então, eu considero a introdução, né? Bom, uma introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel, né? Isso o próprio Marx tinha em conta assim, né? Ele diz assim literalmente no texto, mas serve perfeitamente também como uma conclusão sobre a questão judaica. Né? Acho que até foram, inclusive, né, não foram publicados juntos, né? Nos Anais Francos Alemães. Né? Os dois textos estão publicados juntos nos Anais Francos Alemães, tanto a introdução à crítica da filosofia do direito de Hegel quanto sobre a questão judaica. Né? Então vamos passar aqui uma análise aqui de A Questão Judaica do Bruno Bauer. Quando a gente fala da questão judaica do Bruno Bauer e do texto do Marx, perdão, nós estamos falando, na verdade, de dois textos, né? Um chamado A Questão Judaica, né? E outro, um texto bem menor do Bruno Bauer, que é A Capacidade dos Judeus e Cristãos Atuais de se tornarem livres. Né? A Questão Judaica, né, o texto do Bruno Bauer com esse nome, foi publicado em 42, já A Capacidade foi publicado um ano depois, em 43. Então, são esses dois textos que o Marx analisa no texto dele, sobre a questão judaica. Até o texto do Marx está dividido em duas partes. A primeira parte, que é a maior, ele trata sobre a questão judaica. A segunda parte, que é a menorzinha, ali tem, pelo menos na edição da Boitempo, acho que tem 4 páginas, acho. Né? Ele trata sobre a capacidade dos judeus e cristãos atuais se tornarem livres. Né? Então, ele dá resposta aos dois artigos que são complementares, aos dois textos do Bauer que são complementares. Né? O Marx, ele não foi o primeiro a fazer uma recensão crítica, né, uma resenha desses textos do Bauer. Né, nós temos pelo menos, pelo menos, um levantamento que eu fiz, ao menos 4 outros fizeram, né, uma recensão crítica do texto do Bauer, né, esse Gabriel Hesser, Samuel Hirsch, Gustav Philippson e Abraham Geiger, né, entre 43 e 44, né, então em 2 anos tivemos essas 4 recensões críticas. Todos esses são judeus, né, inclusive exceto o Gabriel Hesser, não era rabino, todos os outros foram rabinos, ainda que o Hirsch, por questões de reforma, né, porque o Hirsch, quase todos, né, todos na verdade, mas o Hirsch, mais especialmente, ele propunha um judaísmo progressista, liberal, né, progressista no sentido, nos termos do século XIX, né, não nos nossos termos, né, e acabou deixando de ser rabino, acho que foi rabino uns poucos anos, mas o Philippson Geiger também era um rabino, só o Hesser que não, ainda que fosse de família de rabinos, era advogado, e acho que também foi parlamentar, né? Mas todos judeus que comentaram, né? Então, isso para dizer que o texto do Bauer, a obra do Bauer, ela teve ressoou, né? O Marx, quando escreve o texto dele, ele não está sendo o primeiro ali, ele está tratando de algo que está, por assim dizer, na ordem do dia, não só pela questão judaica, propriamente, né? Porque a questão judaica era algo que estava na ordem do dia entre os progressistas, né, liberais alemães da época, né, justamente nisso de procurar, tinham a questão judaica como
a emancipação política dos judeus como bandeira, né? Então era algo que estava na hora do dia, e o texto do Bruno Bauer aparece como uma procura de solução desta questão, né? Então, tanto a questão judaica era algo da ordem do dia, quanto o texto do Bruno Bauer, ele ressoou nos círculos intelectuais, né, e entre os judeus também, sobre como dar resolução a esta questão, que era a falta, né, de direitos civis, direitos políticos que os judeus tinham no mundo germânico, né. Aqui, eu não falei antes, né, mas o texto do Bruno Bauer, ele não, que eu saiba, né, que eu saiba até o momento, não tem tradução ao português, não sei se algum colega talvez conheça. Tem uma tradução ao espanhol que eu tenho, né, que é essa aqui, que é da editora Antropos, da Universidade Autônoma Metropolitana, que é da questão judia, que traz tanto os textos do Bauer quanto o texto do Marx, e tem uma introdução do Regis Matt, né? Eu posso depois passar para o professor Fábio o arquivo, né, para os colegas que quiserem dar uma conferida no texto do Bauer, né? Mas é a única edição que eu conheço, assim, ao menos no idioma mais acessível a nós, né? Para quem talvez não tenha também acesso ao alemão, o texto em alemão também se acha facilmente, né? Mas no texto do Bauer não tem essas, quer dizer, não, nessa edição, né? Na verdade tem. Na edição aqui não tem o índice assim bonitinho, né? Eu fiz aqui para que vocês pudessem dar uma conferida assim dos temas que ele traz, ao menos dos títulos, né, que ele traz, né? Mas o texto dele é dividido em 7 partes, quase todas com subseções, só acho que as partes terceira, quarta, quinta e sexta não tem subseções, né? É um texto bastante longo. O texto do Bauer, assim, na questão judaica, o Bauer ele tem alguns vícios, né? Um vício bastante evidente é que ele flagrantemente tenta emular o modo de expressão do Hegel, né? O Bauer, ele foi um aluno bastante, como nos chegou, né? Bastante aplicado do Hegel, né? Foi literalmente aluno do Hegel, um aluno bastante aplicado, e ele internalizou muito, até acho que quis internalizar e quis emular o modo de expressão hegeliano. Então, só que assim, é aquilo, né? Quis emular, mas faltou um pouco bom, a gente tem que dizer um pouco do talento, né? Porque até o Michael Heinrich, né, naquela biografia do Marx, falando de um outro texto do Bauer, ele comenta como o texto do Bauer aquele texto em específico do Bauer é confuso. Eu diria, eu suponho, eu imagino que quase todos os textos do Bauer devem ser meio confusos, né? Até se a gente considerar os textos que o Marx traz na Sagrada Família, que também soam um pouco confusos, né? Então, mas acho que o Bauer, ele tem esse vício de talvez não... Claro, aqui é uma questão estilística, né? Essa é uma questão meramente estilística, mas que acaba dificultando um pouco a leitura, né? Porque a leitura fica um pouco confusa, porque está tentando emular um modo de expressão que não é dele, né? Então ele tem esse vício estilístico, né, literário, que torna, às vezes, o texto dele um pouco difícil, porque está um pouco confuso, porque ele está tentando emular um modo de expressão que não é dele, né? Um outro vício que também se liga ao hegelianismo, e que aparece flagrantemente no texto aqui, é que, embora ele talvez queira se afastar um pouco do Hegel, etc., mas ele assume certas proposições hegelianas com respeito à religião, né? Então a gente vai ver, né, em algumas passagens ali, né, para quem conhece um pouco sobre a filosofia da religião do Hegel, né, o Hegel tem aquela tese de, bom, o cristianismo é uma forma de uma religião mais pura, né? Posso estar errando um termo, né? Mas mais abstrata, mais intelectual, etc., né? Enquanto o judaísmo é uma forma de religião um pouco mais arcaica, ligada às necessidades, à materialidade, etc., né? O Bauer, ele reutiliza esse argumento hegeliano no texto dele, né? O que leva ele também, é claro, a certos equívocos, e reproduzindo, obviamente, uma visão algo preconceituosa, né? Que hoje nós reconhecemos bastante, muito
discriminatória, né? Não com respeito necessariamente ao judaísmo, né? Mas com respeito às religiões não cristãs, né? De ver uma certa forma de religião como uma forma mais elevada, né? Mais pura, né? E outras formas de religião mais atrasadas, né? Mais apegadas à materialidade, a particularismos, e não ser uma religião universal, como seria o caso da religião cristã. Vamos então para o texto do Bauer, né? O Bauer faz uma crítica impiedosa ao judaísmo. Assim, ele está procurando, né, sobre a questão judaica, de certa forma, né, dar uma resposta à questão da emancipação política dos judeus, que, como referi antes, não tinham reconhecido seus, nos territórios germânicos, no reino prussiano, direitos civis e políticos plenos, ao menos, né? Lembramos, por exemplo, que a família do Marx, por exemplo, é um caso, né? O pai dele teve que se converter ao protestantismo, né, para não ter que perder trabalho, né? Era de família judaica, depois batizou os filhos, etc., né? Então, a comunidade judaica era submetida a esse tipo de constrangimento, né, com respeito à sua religião, né, já que, sendo judeus, não tinham acesso a certos direitos, né, teriam que se tornar cristãos protestantes, no caso, da igreja protestante. Então, o Bauer ele está procurando dar uma resposta a, como fazer com que chegue aos judeus, né, a emancipação política, o reconhecimento da sua igualdade na esfera do direito, reconhecido seus direitos civis e políticos. Mas na introdução, né, quando ele chama de a colocação correta do problema, ele faz como um trabalho de limpeza de terreno, né? Ele faz uma limpeza de terreno, né? Ele, de certa forma, ele dá razão àqueles que oprimem os judeus, né? Para reconhecer também alguma honradez da parte, alguma honradez não, mas algum crédito positivo aos judeus, né? Na perseguição que sofrem, né? Então ele diz aqui, né? Quem busca defender os judeus dessa maneira, né? A maneira é o que ele coloca antes, né? De apresentar os judeus como vítimas inocentes, né? Essa é a maneira que ele está colocando antes, né? De que os judeus são perseguidos inocentemente, não tem culpa alguma, etc, etc, né? Então, quem busca defender os judeus dessa maneira e entende salvá-los, lhes atribui, ao contrário, a maior desonra e considera perdida a sua causa. Em relação aos mártires cristãos, né, se declara comumente que eram inocentes ao serem mortos. Seria impossível infligir-lhes uma ofensa maior. Por acaso não fizeram nada daquilo pelo qual sofreram? O que fizeram não ia contra os costumes e ideias de seus adversários? Sua ação deve ter atingido a medida de sua grandeza e importância como mártires. Sua ação, que colidiu com o Estado existente, né, com o Império Romano, no caso, quer dizer que, por isso, seu crime contra o Estado existente não foi senão maior. Mas se dirá dos judeus que sofreram por sua lei, seus costumes e sua nacionalidade, ou que foram mártires? Mas então também eram responsáveis pela opressão que sofreram, pois a provocaram com seu apego à sua lei, à sua língua, a toda a sua essência. Não se pode oprimir algo inexistente. O oprimido deve ter causado a opressão com todo o seu ser e por sua própria natureza. Ele segue, na história, não há outra coisa que a lei da causalidade. Os judeus, menos que outros, podiam permanecer alheios a ela. Pois, pela dureza com que defenderam sua nacionalidade, que seus defensores celebram e admiram neles, reagiram contra os movimentos e mudanças da história. A história exige uma evolução, novas fases, progressos e transformações. Os judeus sempre quiseram seguir sendo os mesmos. Por isso, lutaram contra a primeira lei da história, mas não provocaram então uma reação depois de terem ativado a mola mais poderosa que existe. Os judeus foram oprimidos porque primeiro oprimiram e porque marcharam contra a corrente da história. Então, assim, evidentemente aqui que o Bauer está argumentando aquilo que nós chamaríamos hoje, né, dentro da teologia, né, como uma lógica sacrificial, né? Olha,
o perseguido ele é responsável pela sua perseguição. Né? Os judeus ele é responsável pela sua opressão. Por quê? Porque a história caminhou num sentido, né, de um entendimento universal da essência humana, né, isso aparece depois, de um entendimento universal da essência humana, que depois se apresenta no cristianismo, mas o judeu que se apegou ao quê? A sua língua, a sua fé, a sua nacionalidade, né, ao seu particularismo, né, andou, né, o judeu ele protestou contra a evolução, o progresso histórico. Bom, a história só está devolvendo contra esse protesto. De certa forma, também ele está colocando assim, olha, se eu vou defender aqui entre aspas, se eu vou defender o direito dos judeus, não é porque sejam inocentes ou santos, né? De certa forma, é porque eu não estou fazendo isso por simpatias ao judaísmo, certamente não é, no caso do Bauer, certamente não é, mas porque o Bauer, enquanto ilustrado, ele quer se apresentar assim, né? Enquanto ilustrado, né, fazendo parte do movimento do esclarecimento, né, do iluminismo, né, reconhece antes no judeu o humano universal, né, e não o particular. Só uma observação, né? Perdão. O texto claro, a edição aqui ela é em espanhol, né? A tradução é minha, então, perdão, algum erro ali certamente é meu aqui, caso apareça. Mas o Bauer ele não fica só numa crítica impiedosa ao judaísmo, ele também faz uma crítica impiedosa ao cristianismo, né? Uma observação antes, né, ainda, antes de passar aqui. Tanto sobre a questão judaica do Marx, quanto a questão judaica do Bauer são, de certa forma, pretextos dos dois autores. Ou, se a gente quiser colocar, pretexto fica muito instrumental, né? Mas oportunidades, né? Pro Marx, a gente vai ver, refletir sobre a questão judaica é uma oportunidade sobre refletir sobre a emancipação humana, né? E refletir sobre as questões do Estado que ele estava estudando na crítica da filosofia do direito do Hegel, né? A gente pode perceber isso, né? Quando se tu lê também a crítica da filosofia do direito de Hegel e depois lê sobre a questão judaica, tu percebe aquilo que eu falei, por isso que eu coloquei como obras irmãs, né? Que ele está usando a questão, o Marx, né? Está usando a questão judaica como um laboratório para testar as hipóteses que ele levantou na crítica da filosofia do direito de Hegel. Então, a questão judaica para ele ali é um laboratório, uma oportunidade de testar as hipóteses que ele levantou ali. O Bauer, também aqui, a questão judaica para o Bauer é uma oportunidade, é um laboratório para ele fazer crítica à religião, crítica religiosa. Então, ele não está tratando da emancipação política dos judeus pelos judeus, né? Por simpatia, né? Certamente não é, pela comunidade judaica. Mas também ele tá, como ele vê a questão judaica, né? Isso é uma crítica que o Marx depois faz a ele, como uma questão religiosa. Ele aproveita a questão judaica para poder fazer crítica religiosa, fazer crítica teológica. Por isso que ele não fica somente no judaísmo, na crítica dele, no livro dele, aliás, não foi publicado no artigo, né? Ele não se detém somente na crítica ao judaísmo. O Bauer, ele também dá muitas páginas de críticas ao cristianismo, ao próprio cristianismo. Só uma observação que eu deixei passar, né? O Bauer, nessa época, ele era antes, né? Ele era professor de teologia, era um cristão protestante conservador, né? Diga-se passagem, ele era um cristão protestante conservador que procurava, ele tem uma obra, me foge agora o nome, o Bauer tem um livro, um texto, em que ele procurava justificar, por exemplo, a leitura literal dos milagres bíblicos, ao menos os evangélicos, né, um entendimento quase que literal ali. Depois ele passa por um período mais crítico e se torna finalmente ateu. Daí tem, né, a hipótese, acho que o Michael Heinrich também levanta isso, de que o contato com o Marx, o Marx já era ateu quando conheceu o Bauer, teria influenciado nesse sentido, né?
Bom, eu não falei no início, acho que daí é oportuno falar agora, já que eu estou colocando essas questões, né? O Bauer e o Marx eram amigos, né? Foram bons amigos, melhor, ao menos, talvez até melhores amigos um do outro durante ao menos uns 3, 4 anos, né? Então, teve essa uma muita influência aí, né? Provavelmente do Marx levando o Bauer cada vez mais a uma posição radical com respeito ao ateísmo, à religião enquanto tal, e do Bauer com o Marx, né, que a professora Ana colocou no encontro passado, que deve ter influenciado na escolha do tema dele da tese de doutorado. Então, eles tinham uma solidariedade teórica muito grande, inclusive até pensaram em fazer, em iniciar um periódico, uma revista conjuntamente, coisa que depois acabou não acontecendo, né? E o texto sobre a questão judaica do Marx é, de certa forma, o fim de uma amizade, né? Não, claro, o fim de uma amizade, ao menos intelectual, mas uma amizade teórica, né? Os dois depois eles vão se encontrar anos depois em Londres, na Inglaterra, quando o Bauer passa um período em Londres, eles se encontram, né? Diz que tinha uma maneira respeitosa um para com o outro. Quando o Bauer morre em 1884, não, 82, acho. Salvo engano, o Bauer, acho que alguém pode conferir aí, acho que um ano antes do Marx, algo assim. Mas o Engels também escreve um obituário bastante respeitoso ao Bauer, né? Então eles mantiveram um certo respeito, né? Mas foi o fim de uma amizade que eles tinham mais profunda. Mas como eu estava colocando ali antes, então a questão judaica do Bauer é uma oportunidade, né, do Bauer fazer crítica religiosa, por isso que ele não trata somente do judaísmo, ele também trata do cristianismo, e assim como faz uma crítica impiedosa ao judaísmo, ele também faz uma crítica impiedosa ao cristianismo, né? Então, o Bauer, né? Segundo a fé judaica, o homem não pode escapar do inevitável, contaminar-se de várias maneiras. A natureza em que vive lhe arma uma armadilha. É sua inimiga e o convida a pecados dos quais deve libertar-se por meio de abluções sagradas. O cristianismo leva a sério a natureza inevitável da mancha e eleva a natureza impura em que o homem vive a uma natureza universal, em uma palavra, na natureza do homem. O homem é impuro por natureza, portanto, precisa de uma ablução que não remova manchas isoladas, mas a impureza em geral. Por isso foi instituído o batismo. O judaísmo, prossegue o Bauer, né, distingue entre alimentos particularmente puros e impuros, particularmente puros e impuros, e, ao mesmo tempo, considera que todos têm uma única e mesma origem. Por essa razão, o cristianismo autoriza todos os alimentos, tal como produzidos pela natureza, mas isso apenas torna possível consumar a distinção entre alimentos puros e impuros. Ao alimento natural e cotidiano, ele contrasta o alimento único e verdadeiro e próprio, o alimento verdadeiramente alimentício, o alimento santo e maravilhoso que se oferece no momento da comunhão, né, a Eucaristia. Na tradição católica, a Eucaristia, né, no protestante não tem esse status de sacramento, né. São suas leis de higiene e alimentação que isolam o judeu de outros povos. O batismo e a comunhão isolam o cristão de todos os outros homens. O que o Bauer está colocando aqui? O que ele argumenta no texto dele? Olha, o cristianismo é o desenvolvimento pleno da ideia judaica, né? O cristianismo ele eleva à enésima potência aqueles elementos que já estão no judaísmo. Então, se no judaísmo, como ele diz antes ali, né? Se no judaísmo tu tem momentos de impureza, no cristianismo não são momentos de impureza que o ser humano pode passar. Não, o ser humano por si mesmo, por sua própria natureza, já é impuro. Só pode se purificar através do batismo, né? Se tornando cristão, né? Então, tem vários outros elementos que ele elenca, né? Mas a ideia que ele traz é essa, né? Todos aqueles elementos no judaísmo que são referentes à particularidade judaica, do povo judeu, da religião judaica, o cristianismo estende a todo gênero humano. Por isso que ele vai dizer, olha, o particularismo do judeu,
o isola dos outros povos. Mas o particularismo do cristão faz com que o cristão seja reconhecido como a plenitude da essência humana e exclua os outros da condição humana. Né? Isso é um ponto importante. O que é religião para o Bauer? É exclusão. Ele diz isso literalmente. Né? Religião é exclusão, é preconceito. Né? Necessariamente, daí seja a religião que for. No judaísmo, essa exclusão ela se expressa na exclusão, no particularismo de um povo com respeito aos outros povos. O particularismo, a exclusão judaica, exclui os outros povos de pertencer ao seu povo. O particularismo, a exclusão cristã, exclui todos os outros da humanidade. O cristianismo tem esse ponto, vai aparecer depois mais adiante, né? Absurdamente violento. Veja o que o Bauer está dizendo. O cristianismo ele é mais violento que o judaísmo. Ainda que seja uma religião, parece paradoxal, né? Ele defende a tese hegeliana do cristianismo como uma religião mais pura, né? Mais teórica, etc., né? Que em tese seria mais progressista, mas é justamente esse desenvolvimento, esse progresso que o torna mais violento, porque é a universalização de uma violência, é a universalização da exclusão. O cristianismo é isso. Então, se a gente for vamos pesar um pouco ali a crítica que ele faz ao judaísmo e ao cristianismo, a crítica ao cristianismo, ela, de certa forma, pesa mais, né? Porque é uma violência, uma injustiça universalizada. O problema para o judaísmo, do judaísmo para o Bauer, é que o judaísmo ele não reconhece esse desenvolvimento da sua própria religião, que é expressa no cristianismo. Né? Deixa eu... tá. Isso depois, daqui a pouco a gente vai ler, né? Essa tese depois ela aparece no segundo texto do Bauer, né? Sobre a capacidade dos judeus e cristãos atuais se tornarem livres, né? Então a gente tem que guardar essa ideia do Bauer, né? Do cristianismo enquanto uma universalização da particularidade do judaísmo. Bom, na sequência, né? O Bauer ele fala bom, talvez seja melhor eu dar uma introdução aqui, né? Qual é a posição do Bauer no texto de A Questão Judaica? É a seguinte: para que haja emancipação política, né, dos judeus, os judeus eles não podem pedir por essa emancipação enquanto judeus, porque eles defendem um particularismo, não reconhecem a universalidade de direitos. Né? Os judeus, enquanto judeus, não reconhecem a universalidade de direitos, mas somente a exclusão e o seu particularismo. Como isso não é o particularismo, a exclusão e o preconceito não é uma questão somente dos judeus, mas é uma questão da religião enquanto tal, isso também se enquadra com o cristianismo, certo? E se enquadra também, se aplica também a um Estado que seja religioso, um Estado teológico, como é o Estado prussiano, né? Que é um Estado cristão, confessional cristão. Então, uma vez que a religião tem como essência, como natureza, essa exclusão e o não reconhecimento da universalidade, né? O que o Bauer diz? Olha, a emancipação, num Estado religioso, ninguém, de maneira alguma, é emancipado. Nem um judeu, mas também não um cristão. E nem um Estado. Sobre a religião, diz o Bauer, não existe emancipação política porque ninguém é igual. Porque estamos trabalhando sob uma lógica de exclusão necessária. Né? Então, ele traz o exemplo, por exemplo, ele vai falar aqui da França. Ele traz um grande exemplo da França, né, que, em tese, é um Estado... fez a separação de igreja e Estado, é um Estado laico, mas em que tu tem os cidadãos religiosos. Então, tu tem uma maioria cristã na França. Né? Daí diz o Bauer, né? Ele está citando aqui no início da citação, o Bauer cita a Clifford,
que era um judeu, que era congressista parlamentar na Assembleia Francesa, né? Porque a questão é que, ele explica antes, né? Tinha uma lei, o Bauer diz assim, olha, quando a maioria das pessoas num Estado, ainda que o Estado seja laico, né, não seja confessional, professa uma profissão de fé, né, tem uma religião, indiretamente, esse Estado ele vai ganhar contornos desta religião. É isso que ele está dizendo, né? Quando o Estado ele pode ser laico, pode ter produzido a separação entre igreja e Estado, entre a religião e Estado. Mas quando tu tens uma maioria de uma religião, né? Essa maioria ela vai fazer valer que a vida social e que a vida política ganha as formas da sua religião. Então tinha aquela questão, o projeto lá, a questão de dar o dia de descanso no domingo, né? Somente um dia de descanso no domingo, o que faria com que os judeus não pudessem talvez, obrigasse os judeus a também descansarem no domingo. Daí o Bauer está falando, olha, viu? Lá na França, o judeu ele vai ter que observar o domingo cristão. Ele vai ter que ser constrangido a viver sob normas cristãs, né? Então ele traz essa exposição do Achille Fold, que era um parlamentar judeu, né? Em que ele não diz, olha, não tem nenhum problema, segundo Fold, né? Não há nenhum problema para o judeu ter que assumir também descansar no domingo, né? Então, o Bauer reproduzindo aqui o Fold. Os judeus, como minoria da nação, diz ele, não desejam ofender a consciência dos 33 milhões de habitantes da França. O domingo é feriado para a maioria. E para os meus correligionários, né, para os judeus ou para a comunidade judaica, deve ser pelo menos um dia de descanso. Eles estão satisfeitos com a situação que lhes foi garantida. Não pedem mais. Foi dito que isso equivalia a obrigá-los a celebrar 2 dias por semana, né? O sábado, que é o sabá, e o domingo também. É um erro, diz Fold. A verdade é que devem cumprir deveres religiosos em um dia, no sábado, diferente do domingo. Mas 1 hora lhes basta, e em nenhuma oficina lhe será negada essa tolerância. Daí o Bauer ele conclui, comentando isso, né, conclui na sequência. Nenhuma das partes, quer dizer, tanto a comunidade cristã quanto a comunidade judaica, ousa atacar seriamente o privilégio da outra por temer um perigo para o seu próprio privilégio. E deveriam, de fato, abandoná-lo antes de terem o direito de atacar com sucesso o da outra. O que o Bauer está dizendo? Olha, por que os judeus, no caso do Fold ali, está reconhecendo que a maioria do povo cristão, que é a maioria do povo francês, que é cristão, no caso católico, na França, né, tem direito a poder dar uma conformação à vida social por meio da política, dar uma conformação religiosa cristã. Porque se ele não reconhecer esse direito, esse privilégio, ele vai, se ele atacar esse privilégio, ele vai ter que atacar, contrariar o próprio privilégio da comunidade judaica de ter uma vida social, né, de poder conformar a sua vida social de forma judaica. Então, o reconhecimento esse é o argumento do Bauer, né? O reconhecimento que o Fold ali faz não é tanto uma defesa do cristianismo, não é uma defesa dos 33 milhões de habitantes da França que são cristãos. É uma defesa do privilégio religioso. É isso que o Bauer está dizendo. Os judeus, quando se aceitam esse constrangimento, eles fazem, ainda que inconscientemente, né, ainda, ao menos não conceitualmente, né, conscientemente, o fazem porque sabem que se atacarem esse privilégio dos cristãos, estão dando arma para que ataquem os seus próprios. Então eles consentem. Bom, isso é uma questão religiosa. A religião ela opera assim, por meio de privilégios e por meio de exclusão. Seguimos aqui então para o outro texto do Bauer, né, que é bem mais curto, né, que é a capacidade dos atuais judeus e cristãos de se tornarem livres. Então, o que ele está se perguntando, o que o Bauer
na questão judaica, né, o Bauer ele argumentou, então, como a gente viu rapidamente, aquilo que eu trazia, né? Não há como ter emancipação política, né, direitos iguais, não há como tu ter os cidadãos serem iguais, se ainda houver religião. Seja no estado confessional, seja se os próprios habitantes forem religiosos, porque a maioria, né, professando uma certa fé, por meio da política, vai conformar a vida estatal, a vida social, conforme as necessidades da sua própria religião. E vai fazer com que aqueles fiéis de outras religiões sejam constrangidos a seguirem os determinantes da sua religião. Então, o que o Bauer está dizendo? Não são iguais. Mesmo num estado em que houve separação entre igreja e estado, quando as pessoas são religiosas, quando tu tem uma maioria religiosa de uma fé, inevitavelmente tu vai ter desigualdade, não igualdade política entre os cidadãos, em razão da religião. Então, para o Bauer, qual é a saída? A saída é o ateísmo geral, não somente do Estado, mas da população também. A tese do Bauer, né, que ele trouxe ali na questão judaica, é essa. Para que haja uma emancipação política efetiva, real, não basta que o Estado seja ateu. É necessário que as pessoas o sejam, tanto os judeus como os cristãos. Porque nem os cristãos também, já que não vivem numa realidade igualitária com seus compatriotas, também estão em igualdade, não são emancipados politicamente. Então, a solução do Bauer é essa: o ateísmo geral do Estado e da população e das pessoas, né? Porque, para o Bauer, a religião é, por si própria, um impedimento à emancipação política, à igualdade política nos direitos civis e políticos. Então, sobre a capacidade dos atuais judeus e cristãos se tornarem livres, ele quer responder a pergunta, tá, beleza, mas qual desses dois, judeus ou cristãos, estão mais próximos a se tornarem livres, a serem emancipados politicamente? Ambos ainda não são emancipados, porque são religiosos. E a religião, para o Bauer, né, é necessariamente uma questão de aliena mesmo politicamente. Então, ele quer dar a resposta a qual desses dois pode se tornar livres, tem menos amarras, certo? Então, responde o Bauer, né? Que a desumanidade, e aqui ele se liga àquele outro ponto que eu estava trazendo sobre o cristianismo ser uma forma universal do judaísmo, né? Ter levado a tese, a ideia judaica à enésima potência, né? Que a desumanidade tenha crescido mais no cristianismo do que em qualquer outra religião, até chegar ao seu ápice, deve-se apenas ao fato de o cristianismo ter desenvolvido o conceito mais ilimitado de humanidade e o desfigurado em sua versão religiosa, tornando desumano o ser humano. No judaísmo, a desumanidade, no entanto, não chegou tão longe. Por exemplo, o judeu tem o dever religioso de pertencer à família, à tribo e à nação, ou seja, de viver em função de interesses humanos determinados. Essa vantagem é apenas aparente e se deve a um defeito, a de que o judaísmo ainda não conhecia o ser humano em sua essência geral, ou seja, o ser humano que é algo mais do que um membro de uma família, tribo ou nação. Daí se segue que o esclarecimento, né, o iluminismo, tem a sua verdadeira sede no cristianismo. Então, o que ele está... O que o Bauer está argumentando aqui? O cristão, ele tem menos... O cristianismo, ele deu vazão, deu origem ao iluminismo, à descoberta dos direitos naturais do homem, porque ele desumanizou o ser humano de forma universal. Então, a consciência, a autoconsciência, o Bauer diz, né? A autoconsciência humana, sendo negada universalmente, se acordou, protestou contra essa desumanidade, né? E deu ensejo ao movimento do esclarecimento. Então, o próprio esclarecimento, a própria ideia de emancipação política já é um desenvolvimento natural no cristianismo. O judaísmo, como não reconhece esse desenvolvimento posto pelo cristianismo,
ele está um passo atrás, certo? Porque não, novamente aquela ideia que eu colocava antes, né, que ele tinha colocado no primeiro texto, o judaísmo ele fica na particularidade, né, ele não universaliza as questões como seria o caso do cristianismo. Então, conclui o Bauer, né, o cristão e o judeu devem romper com todo o seu ser, né, ser ateus. Mas essa ruptura está mais próxima do cristão, visto que surge imediatamente como sua tarefa a partir do desenvolvimento do seu ser. Né? Como ele havia colocado, o próprio iluminismo já é um desenvolvimento do cristianismo, de certa maneira. O judeu, por outro lado, deve romper não apenas com seu ser, mas também com o desenvolvimento da consumação da sua religião. Um desenvolvimento que lhe é alheio e para o qual não contribuiu em nada, dado que não provocou nem reconheceu a consumação da sua religião, quer dizer, o cristianismo. O cristão só precisa deixar um degrau para trás, o da sua religião, para renunciar à religião enquanto tal. O judeu tem mais dificuldade em ascender à liberdade, mas para o ser humano nada é impossível. E assim ele conclui essa parte. Então, resumindo aqui o argumento do Bauer, né? Para que haja enquanto houver religião, no entendimento do Bauer, ninguém é emancipado. Mesmo num estado dito laico, em que houve a separação entre a igreja e Estado. Porque onde tu tem uma maioria religiosa, essa maioria religiosa, ela vai impor, conformar a vida social e política à sua religião, às suas necessidades religiosas. Então, para que haja uma emancipação política real para o Bauer, né, o ateísmo tem que ser de Estado, mas também da população, das próprias pessoas. Nesse cenário, quem está mais apto, quem é mais capaz, né, de chegar a essa emancipação são os cristãos, porque já estão a um passo nesse desenvolvimento. Os judeus estão passos atrás. Então, para o judaísmo é mais difícil essa emancipação. Vamos então ao texto do Marx, né? Sobre a questão judaica. Como eu coloquei no início, o texto do Marx ele é dividido em duas sessões. A primeira sessão maior diz respeito às questões que o Bauer traz em A Questão Judaica, né? A segunda sessão, que é menor, diz respeito a essa última parte, que é sobre a capacidade dos atuais cristãos, judeus e cristãos, de se tornarem livres, né? Eu fiz aqui na apresentação, eu numerei, né, os movimentos argumentativos do Marx, e a gente vai acompanhando ali as respostas que o Marx vai dando, né? Então tem a primeira parte ali, que é simplesmente um resumo que o Marx faz da posição do Bauer, né, que ele vai trazendo as teses do Bauer, né, e as consequências dessa tese, né? Mas e o Marx ele coloca isso, né, que o Bauer ele tira a conclusão que ninguém está emancipado, ninguém também é capaz de emancipar, porque bom, tem esse outro ponto que eu não trouxe ali na exposição, né? Mas o Bauer diz, olha, quem não é emancipado também não é capaz de emancipar, né? Se tu não é livre, tu não pode libertar, né? Então os cristãos também não têm como emancipar os judeus, né? Mas o Marx ele coloca, olha, de modo algum bastava analisar as questões quem deve emancipar, quem deve ser emancipado, que foram as questões que o Bauer se colocou. A crítica, né, tinha uma terceira coisa a fazer. Ela devia perguntar de que tipo de emancipação se trata, quais são as condições que têm sua base na essência da emancipação exigida. Tão somente a crítica à emancipação política mesma poderia constituir a crítica definitiva à questão judaica e sua verdadeira solução na questão geral da época, que é como o Bauer se expressa, né? Bauer, na continuação, diz Marx, incorre em contradições por não alçar a questão a esse nível. Quer dizer, ele não se pergunta sobre que tipo de emancipação se trata. Ele impõe condições que não estão fundadas na essência da emancipação política mesma. Ele levanta perguntas que não estão contidas na tarefa que se propôs e resolve problemas que deixam seu questionamento sem resposta. Bauer diz sobre os adversários da emancipação dos judeus que seu único erro
foi presumirem que o Estado cristão é o único verdadeiro e não submeteram a mesma crítica com que contemplaram o judaísmo. Diante disso, vemos o erro de Bauer, no fato de submeter a crítica tão somente o Estado cristão, mas não o Estado como tal, o Estado enquanto tal. No fato de não investigar a relação entre emancipação política e emancipação humana, e, em consequência, de impor condições que só se explicam a partir da confusão acrítica da emancipação política com a emancipação humana em geral. O que o Marx está dizendo aqui? Olha, em tese, né, a princípio, o Bauer está colocando a questão sobre a emancipação política dos judeus, dos cristãos, da sociedade. Só que muitas coisas que ele levanta, só que ele trata, o Bauer trata a emancipação política como a emancipação mais plena do ser humano, como um limite de emancipação possível. E acaba, na sua argumentação, colocando questões referentes a essa emancipação plena, mas que não podem ser resolvidas na emancipação política, principalmente na sociedade burguesa. Então, por não diferir essas duas emancipações, por não reconhecer, né, melhor até, por não reconhecer que a emancipação política não é a última forma de emancipação possível do ser humano, o Bauer faz confusão no seu texto. O que o Marx está se propondo sobre a questão judaica é poder fazer essa distinção entre a emancipação política, quer dizer, o reconhecimento formal, isso é importante. A emancipação política é um reconhecimento formal de direitos civis e políticos. E emancipação humana, né, que daí sim seria um estágio de emancipação pleno, final, em que não seria somente formal, mas também material e não alienado, porque a emancipação política, a gente vai ver na sequência aqui, para o Marx, né, a emancipação política ainda contém formas de alienação, ainda que com o Estado, né, para o Bauer, se o Estado fosse ateu, né, se as pessoas fossem ateias, todos estariam emancipados e ninguém seria alienado. Para o Marx, não. Ainda nesse cenário, haveria uma forma de alienação. Então, a única forma de chegar a uma socialidade sem alienação e totalmente emancipada é isso que eu estou chamando de emancipação humana. Claro que, uma observação, né? Nesse texto sobre a questão judaica, o Marx ele não é exaustivo, né? Ele não dá uma resposta completa, né? Sobre como é que é essa emancipação humana, de que forma ela vai ocorrer, etc. Ele simplesmente faz uma indicação. Olha, a gente tem que poder pensar além disso do que foi posto para nós como possibilidade, né? Isso depois ele desenvolve, já tem, né? Por isso que eu faço referência de novo. Na Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, introdução, nesse texto, que a gente pode ler como conclusão sobre a questão judaica, ele dá um passo a mais de como se chega à emancipação como se pode chegar a uma emancipação humana, coisa que não está dada ainda sobre a questão judaica. Mas nesse período ele dá um passo a mais, mas está nesse outro texto, né? Sobre a questão judaica, ele simplesmente põe o problema, põe a possibilidade, certo? Então, ele traz, Marx mostra como a questão judaica, por exemplo, não se coloca e sequer existe na França ou nos Estados Unidos, onde já há um Estado político e ainda assim o judeu permanece judeu, os cristãos permanecem cristãos. O que o Marx apresenta? Olha, vamos considerar os estados, né, os países, em que tu tem uma emancipação política plena, Bauer. Né? Nem talvez a França ali, tá, que tem aquela questão, mas aos Estados Unidos lá, em que tu tem um Estado laico, né, onde tu tem um Estado que os direitos civis e políticos são iguais para todos, né, são iguais. Claro que a gente tem que fazer aqui uma nota de rodapé, né, no que diz respeito aos religiosos, né, século XIX, que é a primeira metade do século XIX aqui, a gente não tem, obviamente, a emancipação política da população negra nos Estados Unidos, mas, né, tem que fazer essa nota de rodapé, né? Mas no que diz respeito à profissão de fé, sim, né? Não
nos Estados Unidos, à época, nenhum constrangimento de ninguém, em razão da sua religião, de acesso a direitos civis e políticos. Então, tu tem um Estado político pleno, tu tem uma emancipação política desenvolvida, e ainda assim, Bauer, diz o Marx, né? Ainda assim é conhecido como uma das nações mais religiosas do mundo. O que o Marx está querendo argumentar aqui? Olha, a religião não é, como tu está dizendo, contrária à emancipação política, de maneira nenhuma. Tem um outro Estado aí, lá do outro lado do Atlântico, em que tu tem uma emancipação política desenvolvida plena, né? Ao menos nota de rodapé, né? Com respeito à profissão de fé, né? E que as pessoas continuam plenamente religiosas, mais religiosas talvez em qualquer outro país, no Estado moderno, né? Qual é o problema, né? O outro vício, eu acho que tinha mais um vício do Bauer que eu não coloquei, que o Marx não tem. O vício hegeliano, né? O Bauer, ele trata a Alemanha, os Estados germânicos, os Estados alemães, como medida de todas as coisas, assim como o Hegel tratava a Alemanha, né, como medida, como ápice da história, medir todas as coisas. O Bauer, ainda quando trata de outras realidades, como é o caso da França, é o caso da Polônia, como é o caso da Espanha lá, ele reduz tudo à condição alemã, né? Ele tem esse viciozinho hegeliano, a gente pode dizer, né? Ele reduz tudo à condição alemã, parece que, né? Mesmo quando ele olha para fora, ele ainda assim está olhando para dentro, né? O Marx não olha para fora e considera a realidade alheia na sua significação própria, né? Os Estados Unidos, por exemplo, né? Os Estados Unidos da América, né? Ele diz, é um estado político com emancipação política plena e a religião segue. Então, a religião não é contrária à emancipação política. Daí, com respeito a isso, o Marx diz, né? Para nós, a religião não é mais a razão, mas apenas o fenômeno da limitação mundana. Quer dizer, ela é um resultado, né? Por assim dizer. Em consequência, explicamos o envolvimento religioso dos cidadãos livres a partir do seu envolvimento secular. Não afirmamos que eles devem primeiro suprimir sua limitação religiosa para depois suprimir suas limitações seculares, que é a proposta do Bauer. Afirmamos isso sim, que eles suprimem sua limitação religiosa no momento em que suprimem suas barreiras seculares. Não transformamos as questões mundanas em questões religiosas. Transformamos as questões teológicas em questões mundanas. Tendo a história sido por tempo suficiente dissolvida em superstição, passamos agora a dissolver a superstição em história. A questão da relação entre emancipação política e religião, que é a questão que o Bauer colocou, transforma-se para nós na questão da emancipação política e emancipação humana. Veja que como tem uma similaridade aqui com aquela página, né, faço referência de novo, a crítica da filosofia do direito de Hegel em introdução. Né, aquela parte anterior da religião é o ópio do povo, né, ele diz, né, que a religião é o suspiro da criatura oprimida, né, o coração de um mundo sem coração, né? Se a gente pega essa parte, esse parágrafo com aquele outro parágrafo, a gente pode ver que eles são irmãos gêmeos, né? Ele está refletindo sobre a natureza da religião e pondo, né, nesse sentido de a religião é um resultado, né, de uma alienação social. Ela não é a razão. Para o Bauer, a religião é a razão da alienação. Para o Marx é o resultado, é um fenômeno dela, é uma expressão dela. Então, para Marx, isso também é importante. Para o Bauer, religião era o quê? Era exclusão, né? Era particularismo e exclusão. Para Marx, religião é mediação. O Estado, portanto, para Marx, o Estado, enquanto mediação para a realização humana, possui forma religiosa, sendo assim, o homem continua religiosamente condicionado. Havendo Estado, diz Marx, né, não há emancipação humana real ou plena. Aqui tem uma distinção importante. Ainda que, se o Marx está dizendo isso, né, para o Bauer, ainda que o Estado fosse ateu e todas as pessoas fossem ateias, né, a própria forma de Estado, enquanto uma mediação para a emancipação política e de atendimento aos direitos sociais, civis, políticos,
ele já é uma forma religiosa. O cidadão já tem uma relação com esse Estado, com a esfera política, assim como tem uma relação na religião mesma. Então, ainda que na sua forma secular, a crítica política para o Marx tem um teor teológico. Daí aqui eu estou assumindo aquela leitura que principalmente o Henrique Dussel faz desse texto e desse tema da crítica da filosofia da religião em Marx, né? De que a crítica política, né? Não necessariamente a filosofia política, né? Mas a crítica à filosofia política, ela tem um teor teológico de fundo, um teor religioso de fundo. Eu não tenho muito tempo, acho que eu vou pular umas partes aqui. Deixa eu ver. Então, no Estado político, por que tem uma certa... Por que para o Marx, o Estado, enquanto tal, ele tem uma forma religiosa, né? Que ele pega aquele tema do Feuerbach, né? Da religião enquanto uma alienação, né? E para o Marx, né? O Estado, ele é uma alienação. Então, no Estado político, a vida da pessoa é por si mesma, nessa condição, cindida, quer dizer, alienada. Ou seja, a contradição que Bauer vê entre o judeu e o Estado cristão, na realidade, tem sua forma mais fundamental entre o Estado e o Estado político. Uma questão que eu deixei passar na apresentação do Bauer, né? O Bauer, ele em vários momentos critica no judeu, na vida judaica, a hipocrisia do judeu. Ele diz assim, olha, o judeu, se ele vai viver num estado, numa igualdade política, emancipado político no Estado cristão, ele vai ter que assumir uma vida hipócrita, porque a sua fé vai estar defendendo um particularismo, mas na vida social, na vida política, ele vai ter que viver como se a partir de uma universalidade, né, de uma igualdade. Então, ele diz assim, olha, o judeu, ele não tem como, enquanto judeu, né, enquanto professor da fé judaica, não tem como viver senão uma vida hipócrita. Ele está vendo uma vida, duas máscaras aí. O que o Marx está dizendo é o seguinte, olha, Bauer, essa vida hipócrita de jesuitismo, às vezes o Bauer chama de jesuitismo, né? Quando no texto do Bauer forem ler o jesuitismo, ele está se referindo a essa vida cindida, né, hipócrita do judeu, né? O Marx está dizendo, olha, esse jesuitismo, essa vida hipócrita que tu está vendo no judaísmo, ela não é da religião judaica, ela é da própria condição do cidadão, das pessoas na sociedade burguesa. Porque a nossa relação, a relação do indivíduo na sociedade burguesa já é uma relação alienada, cindida, em que tu é uma coisa na sociedade civil, tu é diferente na sociedade civil, tu é um indivíduo com as suas particularidades na sociedade civil, e tu é um ente genérico político diante do Estado. Então, a nossa vida nessa sociedade, ela já é cindida, ela já é mascarada, ela já é hipócrita. Isso que tu está vendo no judaísmo não é uma questão do judaísmo, não é uma questão nem da religião, é uma questão da própria forma Estado da nossa sociedade burguesa. Então, diz o Marx, né? Eu vou pular essa parte porque para dar tempo da gente discutir. Mas aqui é importante, né? O Marx diz, olha, a emancipação política é importante, mas não é suficiente. A emancipação política, de fato, ainda com as suas limitações, né? Porque ela afirma uma igualdade de direitos na esfera legal do direito, né? Mas é uma vida cindida em que na esfera material, na esfera individual, ele não fala material aí nesse texto, ainda não chegou nesse tipo de conceito, mas na vida individual, né, na sua empiria, ele fala, né, na sua empiria, ela é diferente, né? A emancipação política não é a última forma de emancipação, mas é importante, é um passo importante, não estou negando a importância dela.
Então, diz o Marx, a emancipação política, de fato, representa um grande progresso. Não chega a ser a forma definitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma definitiva da emancipação humana dentro da ordem mundial vigente até aqui. Então, dentro da ordem burguesa, liberal, a emancipação política é a forma definitiva, né, possível dentro dessa forma. Quando o Marx, veja, quando ele está falando de uma emancipação humana, ele já está tendo em vista de superação da ordem mundial vigente até aqui. Né? Até então, ele lembra aquilo que eu trazia no início, né? Ele era sobre a questão judaica, é uma obra de transição do Marx, né? De um democrata radical, né? Operando ali dentro dos círculos liberais, radicais, mas ainda assim liberais, né? Para logo depois desse texto, para uma posição mais socialista, depois comunista, né? Mas aqui ele já está indicando para a gente que ele já está vislumbrando, olha, não, nós temos que superar a ordem política vigente. Que fique claro, diz ele, estamos falando aqui de emancipação real, de emancipação prática. Acho que eu vou pular umas questões para a gente poder ter algum tempinho de conversa aqui. Deixa eu só ver aqui. Então, o Marx conclui essa parte fazendo essa observação ao Bauer, né? Não estamos, portanto, dizendo aos judeus, como faz Bauer, vós não podeis vos tornar politicamente emancipados sem vos emancipar radicalmente do judaísmo. Estamos lhes dizendo antes, pelo fato de poderdes vos emancipar politicamente sem vos desvincular completa e irrefutavelmente do judaísmo, a emancipação política não é por si mesma a emancipação humana. Quer dizer, não é a última palavra em emancipação que nós podemos conhecer. Se vós, judeus, quereis vos emancipar politicamente sem vos emancipar em termos humanos, então a parcialidade, a contradição, não se acham apenas em vós, mas também na essência e na categoria da emancipação política. Estando envolvidos nessa categoria, compartilhais um envolvimento universal. Veja, ele está tomando uma certa defesa aqui do judaísmo, no sentido de que, olha, o Bauer ele falava só do judaísmo em termos de particularismos, né? Tem outro, eu também não cheguei a citar na apresentação anterior do Bauer, né? Que para o Bauer, quando o judeu luta pela sua emancipação política, ele fica cego à situação dos outros, né? Como se ele fosse o sofredor par excellence, né? Por excelência, né? Ele ainda fica preso no seu particularismo, né? Ainda tá fechado numa questão particular, né? O Bauer pede para o judeu que o Bauer, em vez de tu pensar na sua emancipação particular, tem que pensar na emancipação política de todos os demais. O Marx está dizendo, olha, mas quando o judeu luta pela sua emancipação política, ele já está fazendo um movimento na emancipação universal. Ele já tem um envolvimento universal. Ele não está simplesmente sendo particular, como Bauer está dizendo. Então, assim como o Estado evangeliza quando, na qualidade de Estado, comporta-se como cristão para com o judeu, assim o judeu politiza quando, na qualidade de judeu, reivindica direitos de cidadão. Essa aqui é importante, né? Perdão. Uma das questões que o Bauer coloca como impossibilidade de o judeu enquanto judeu, né? Do judeu enquanto professor da fé judaica, de ascender aos direitos civis, políticos, de ascender à emancipação humana, é de que, né, os próprios direitos humanos, né, o judaísmo, ele é contrário à ideia universal de direitos humanos, né? Já que o judaísmo tem como, por ser até religioso, né, tem esse elemento de exclusão, de particularismo, ser fechado em si, ser uma coisa privada, e os direitos humanos são universais, né? E tu tem que reconhecer uma universalidade, uma igualdade entre todos, né? Há esse confronto, esse conflito entre a ideia particularista, né, do judaísmo e a ideia universalista dos direitos humanos.
o Marx ele vai dizer, mas Bauer, olha só, os direitos humanos universais, eles não somente não são contrários ao particularismo judeu, como eles compartilham dessa ideia. Então, o Marx analisa as questões entre aqueles que inauguraram os direitos humanos, né, os franceses e os estadunidenses, e considerar os seguintes direitos humanos: de profissão de fé, quer dizer, a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a de liberdade enquanto tal, de igualdade e segurança. Com respeito ao direito de profissão de fé, o Marx mostra que o privilégio da fé é expressamente reconhecido tanto na Constituição francesa quanto estadunidense, por vezes a título de liberdade de consciência. Então, o Marx está dizendo, olha, Bauer, como é que tu não considerou naqueles estados em que há emancipação política, que esses mesmos estados, que a livre profissão de fé é um direito humano universal? Parece até que o Bauer se torna cego, né? E com respeito ao direito à liberdade, Marx demonstra que aquilo que Bauer põe como limitador para o judeu tê-la é justamente o que na concepção burguesa lhe é condição. Diz o próprio Marx cita o Bauer, né? Enquanto ele for judeu, a essência limitada que faz dele um judeu necessariamente será vitoriosa contra a essência humana que deveria vinculá-lo como homem aos demais homens e o separará dos não-judeus. Daí argumenta Marx. No entanto, o direito humano à liberdade não se baseia na vinculação do homem com os demais homens, mas ao contrário, na separação entre um homem e outro. Trata-se do direito a essa separação, quer dizer, a essa exclusão, a esse particularismo, o direito do indivíduo limitado a si mesmo. No entanto, o direito humano à liberdade não se... que eu só repito, né? Então, e quanto aos direitos de igualdade e segurança, a mesma coisa. O de igualdade é a igualdade do direito de liberdade, ou seja, todos são igualmente iguais no seu egoísmo, no seu particularismo. Já o de segurança é a garantia de que todos poderão ser assegurados de poder viver no seu egoísmo. Então, o Marx está dizendo, olha, o particularismo cristão, o egoísmo, aliás, o particularismo judaico, o egoísmo judaico que tu está censurando neles e que impede de eles ascenderem a poder viver plenamente os direitos humanos tal como nós conhecemos, não somente não é contrário, como é justamente a pré-condição desses mesmos direitos. Né? Então, nesse quesito, o judeu ele não tem nenhuma impossibilidade de poder lhe ser concedidos esses direitos e de poder viver esses direitos. Eu vou pular essa parte. Eu vou então aqui para como se liga essa última questão que eu coloquei. Vamos para a segunda parte do texto do Marx, né, que é sobre a questão judaica, né. Vamos seguir com o Marx. Então ele diz aqui, né, respondendo àquele segundo texto do Bauer, em que o Bauer coloca sobre a capacidade de judeus e cristãos atuais serem livres, serem emancipados, né? Em que o Bauer defende que os cristãos estão mais próximos disso, porque tem somente um passo a ser dado, enquanto os judeus têm uma dificuldade maior, né? Então, o Marx diz, tentaremos romper com a formulação teológica da questão, né? Porque o Bauer põe a questão em termos teológicos, religiosos, simplesmente. A pergunta pela capacidade de emancipação do judeu se transforma para nós na seguinte pergunta: qual é o elemento social específico a ser superado para abolir o judaísmo? Pois a capacidade de emancipação do judeu moderno equivale à relação do judaísmo com a emancipação do mundo moderno. Essa relação resulta necessariamente da posição especial assumida pelo judaísmo no atual mundo escravizado. Então, observemos o judeu secular real, diz Marx, o judeu cotidiano, não o judeu sabático, como faz Bauer. Não procuraremos o mistério do judeu em sua religião. Procuraremos antes o mistério da religião no judeu real. Qual é o fundamento secular do judaísmo? A necessidade prática, o interesse próprio. Qual é o culto secular do judeu? O negócio. Qual é o seu Deus secular? O dinheiro. Agora sim, diz Marx, a emancipação em relação ao negócio e ao dinheiro, portanto, em relação ao judaísmo prático, não ao judaísmo teórico, né, do Bauer, real, seria a autoemancipação da nossa época. Continua o Marx, né, o judaísmo
atinge o seu ponto alto com a realização plena da sociedade burguesa. Mas a sociedade burguesa só se realiza plenamente no mundo cristão. O cristão foi, desde o princípio, o judeu teorizador. Por conseguinte, o judeu é o cristão prático, e o cristão prático se tornou, de novo, judeu. Só então o judaísmo pôde chegar à dominação universal e fazer do homem alienado e da natureza alienada objetos alienáveis, vendáveis, sujeitos à servidão, da necessidade egoísta e do negócio. Então, o que o Marx está dizendo aqui? Ó? Lá sobre a capacidade dos judeus e cristãos atuais de se tornarem livres, o Bauer argumentava que para o cristão é mais fácil, porque o esclarecimento, né, o iluminismo, as ideias dos direitos universais, né, a sociedade como nós a conhecemos, burguesa, né, ela era um resultado, um desenvolvimento necessário do cristianismo. Então, para o cristão é mais fácil. Porque essa sociedade laica, né, já é um desenvolvimento da própria ideia cristã. Para o judeu seria mais difícil, porque o judeu não reconhece esse desenvolvimento, então ele não tem que renunciar somente à sua fé, né, a ser ateu, mas ele tem que fazer um passo mais dificultoso de poder reconhecer também a natureza dessa sociedade. O que o Marx está dizendo? Bauer não olha para o judeu, o leitor também, né? Não vamos olhar o judeu que está no Talmud, o judeu que está na Torá, a ideia abstrata, né, de judeu. Vamos ler o judeu prático cotidiano, ele fala, né? E não o judeu do sabá. Olha, se tu considerar o judeu na sua realidade empírica, tu vai perceber que esse judeu prático, ele já está emancipado. Ele já acolheu essa ideia de emancipação. Porque a sociedade burguesa, como nós a conhecemos, né, ela já é o judaísmo posto na prática. De certa forma, até o Marx está dizendo, olha, é tão mais fácil para o judeu, né, ser emancipado, porque a nossa sociedade burguesa é o judaísmo posto em prática. Enquanto, né, só uma observação, né, enquanto se considera esse judaísmo prático, esse judaísmo que ele está colocando aqui dos negócios, né. E aqui eu tenho que fazer, daí eu vou terminando, né, fazer observação, né. O Marx às vezes é acusado de antissemitismo em razão principalmente desse texto, por causa de outras passagens, né, porque ele faz essa análise sobre qual é o fundamento secular do judaísmo, né, nessa de prática, né, qual é o culto secular, o negócio, qual é o seu Deus, o dinheiro, né, mas a gente tem que ter presente o seguinte, primeiro, que o antissemitismo, tal como nós conhecemos hoje, esse étnico-racial, ele é algo que vai aparecer lá só por fins do século XIX, 1870 mais ou menos, quando já havia emancipação política do judeu, mesmo na Alemanha. Já estava bem avançado, ao menos, né? Esse antissemitismo racial, étnico, que nós conhecemos hoje, ele é coisa mais do século XX, principalmente, e do nazismo, né? O que o Marx está chamando de judaísmo nessa parte do texto aqui, quando a gente lê, é mais ou menos na mesma relação que o Max Weber fazem o protestantismo e o espírito do capitalismo. É isso que ele é nesse sentido que ele está colocando a coisa, né? Para o Marx, nesse texto aqui, o espírito do capitalismo não é protestante. O espírito do capitalismo, claro que ele não está falando de capitalismo aqui ainda, né? O espírito do capitalismo é judaico nesse sentido, né? De negócio, etc. Então, para concluir aqui, né? No momento em que a sociedade conseguir superar a essência empírica do judaísmo, o negócio e seus pressupostos, o judeu terá se tornado inviável, porque sua consciência não terá mais nenhum objeto, porque a base subjetiva do judaísmo, a necessidade prática, terá sido humanizada, porque o conflito entre a existência sensível individual e a existência do gênero terá sido superado. A emancipação social do judeu equivale à emancipação da sociedade em relação ao judaísmo. Então, o que o Marx está dizendo, olha, para o judaísmo desaparecer, e assim também o cristianismo, assim como qualquer outra religião, né, a religião enquanto tal,
desaparecer, tu tem que fazer desaparecer as necessidades, as condições práticas, aqui ele fala práticas, não fala materiais, né? As necessidades práticas que fazem com que ele seja necessário. Uma vez que essas necessidades práticas desaparecem, esse judeu prático também desaparece, né? Claro que isso depois vai se desenvolver mais ao fim da vida, enquanto, assim, uma sociedade de emancipação humana, né? Só aparece na introdução da crítica da filosofia do direito Hegel, ali, né? Numa sociedade humanamente emancipada, a própria religião também deixaria, né? Deixaria de fazer sentido e deixaria de existir, né? Seria isso, gente. Eu acho que a gente pode conversar um pouco. Eu deixei muitas coisas para trás, né? Mas eu já avancei no meu horário. Maravilha, Thiago. Porra, excelente. Muito obrigado aí pela brilhante apresentação, né? Enfim. Já temos algumas coisas aqui no chat aqui e tal. Thiago, caso queira usar o microfone, fique à vontade. O Igor também, eu acho que até mais dinâmico, né? Se vocês puderem falar no microfone. E aí, Thiago? Não, o Thiago não está, né? Então, o outro Thiago, eu vou ler a questão aqui do Thiago. Então, Thiago, que está no chat, né? Thiago diz o seguinte, é interessante que, pelo menos durante a Contra-Reforma Portuguesa no século XVI, os não cristãos eram chamados de gentios ou judeus, idem que não fossem judeus em si, e sofriam desse estatuto minoritário de cidadania. Se o protestantismo, de certa forma, nega as práticas da Igreja e ainda assim as reproduz, podemos enxergar aí uma matriz europeia de repressão diferente se repetindo, seja durante a Reforma como na Contra-Reforma? Não sei se você quer comentar. Eu pediria só para repetir, porque... Tá, eu vou direto à pergunta, né? Se o protestantismo, de certa forma, nega as práticas da Igreja e ainda assim as reproduz, podemos enxergar aí uma matriz europeia de repressão ao diferente se repetindo, seja durante a Reforma como na Contra-Reforma. Eu acho que foi lá no início da sua fala, né, que surgiu essa pergunta aqui do Thiago. Não sei se a gente... Perdão. Eu não sei se seria uma questão de europeia, né? De colocar... Porque se eu entendi bem a questão, é isso, né? Se o protestantismo estaria reproduzindo um ideário europeu, né, de exclusão. Isso, né? isso. Eu não colocaria em termos de europeu para não ser essencialista, né? E não ser... Eu colocaria... Bom, o protestantismo estaria reproduzindo um ideário de exclusão, né, de opressão, que é próprio da sociedade capitalista na qual ele cresceu. Então, eu colocaria nesses termos, né, de não essencializar, seja para os europeus, né, até porque, às vezes, a gente faz uma crítica, né, na academia tem muito isso, na filosofia, etc., né, na crítica decolonial, né, se faz muita crítica ao eurocentrismo, etc., e se acredita algumas coisas à sociedade europeia enquanto tal, como sempre tivesse sido parte da sociedade europeia ocidental. Por exemplo, né, a relação da natureza, de dominação da natureza. Se a gente pega textos mais anteriores à modernidade, né, tem vários textos, né, mesmo na antiguidade, né, mesmo a concepção de ciência, por exemplo, antes da modernidade, ela era mais contemplativa. Tu tinha várias práticas até de uma relação com a natureza muito mais respeitosa. Isso muda na Europa com o advento do capitalismo, né? Então, acho que às vezes se esquece isso, né? Não é uma questão do europeu, da sociedade ocidental na sua história toda. Eu gosto de localizar, né? Eu acho que é até um tratamento marxista mais consequente, mais responsável, né? De localizar que esse tipo de problema, ele não é referente à religião enquanto tal, né? Não é referente também à essência ocidental, mas referente a um modo
de produção social, econômico, que é o advento do capitalismo. Então, no meu entendimento, seria um problema não do europeu, né, da cultura europeia, ou ocidental que se queira, mas da forma lógica da sociedade capitalista se desenvolver. Que o protestantismo que cresceu no seu início, se desenvolveu ali, acabou também, não só, né, mas acabou aderindo. Obrigado, Thiago. Eu acho que tem algumas questões no chat aqui, se forem feitas agora, elas ficarão um pouquinho deslocadas, né? Então, acho que talvez seria melhor a gente passar para uma rodada aí de perguntas. Acho que o Igor tem algumas questões aqui, não sei se deseja fazer pelo microfone, Igor, por favor. Depois a gente abre. Boa noite a todos. Eu queria que o professor fizesse uma distinção entre emancipação, autonomia e liberdade, né? Porque acho que essas três palavras, elas estão tanto no Marx quanto na questão religiosa também, né? E outra coisa, assim, eu pensando na importância, talvez, da religião como tradição. Se a tradição seria uma estrutura repetitiva que faz com que a religião permaneça e deslocando daquela coisa inata, né, de que todos teriam uma constituição, no próprio indivíduo, né, de se conectar com uma espiritualidade, entendeu? Só, colega, emancipação, autonomia e liberdade, isso? Isso. Certo. Já quer responder, Thiago? Podemos passar para mais uma questão? Posso ir comentando. A emancipação ali em Marx, né, quando ele está falando da emancipação humana, por que ele diz que o Estado não... Né, por que o Estado é uma forma religiosa e a emancipação política não é a última forma de emancipação? Haveria uma emancipação humana e o Estado, a própria existência do Estado é uma forma religiosa que impede essa emancipação, né? Porque o Estado, ele é uma mediação para... qual é o problema? O Estado, através do direito, ele concede os direitos e a dignidade ao ser humano. Então, o ser humano, ele não tem a dignidade em si. Ele é concedido através do Estado e pelo direito, né? A emancipação humana, para o Marx, seria uma realidade em que tu não teria essa concessão, né? Em que as pessoas elas seriam reconhecidas umas às outras enquanto seres humanos, enquanto produto, depois aparece no Capital, né? Enquanto produtores, etc., né? Sem essa mediação, né? Então seria uma relação que, por exemplo, em Levinas, né? Que daí é um outro autor que eu trabalho, uma relação mais face a face, né? E não tendo essa mediação que aliena as relações entre os seres humanos e que torna as relações entre nós enquanto relações entre coisas, né? Porque no Estado burguês, na igualdade liberal, né, nós somos tratados iguais formalmente, a desrespeito da nossa desigualdade material, desigualdade prática. Então, a emancipação para o Marx é não haver essa mediação de concessão para que o ser humano possa desenvolver a sua vida, né? A autonomia, ela parece, bom, um tema mais kantiano também, né? Aliás, o Marx, de certa forma, quando ele vai criticar o Bauer, ele não diz assim literalmente, né? Mas nas entrelinhas ele diz, né? Ele diz assim, olha, o Bauer ele quer ser um hegeliano muito radical de esquerda, mas ele, na verdade, ele está sendo meramente kantiano, né? Porque esse tema da autonomia aparece lá, por exemplo, o tipo de emancipação política que o Bauer
que o Bauer propugna aparece já no Kant, quando ele vai falar da sociedade cosmopolita, etc. Né? Mas essa autonomia de teor kantiano, que é essa emancipação do Bauer, ela é uma autonomia, uma emancipação mediada pelo Estado, mediada pelo direito e alienada. Né? Como eu coloquei, né? A emancipação e a verdadeira liberdade, né? Já que tu colocaste ali, a emancipação humana mesmo, plena, e a verdadeira liberdade, ela se daria sem a necessidade dessa alienação mediadora do Estado e do direito. Porque qual é o outro problema, né? Até no discurso de esquerda, né, progressista, aqui no Brasil a gente fala, por exemplo, ninguém está acima da lei, né? Ninguém está acima do direito. Isso é uma falsidade. O Marx diz, olha, isso não, está errado isso aí. Por que está errado? Porque o direito, o Estado, são produtos humanos. Não faz, se eles são acima de nós, então é um produto que se alienou, que se estranhou e que nos domina. É por isso que nós não somos emancipados. Porque tem um produto humano, o direito, o Estado, que se alienou, se estranhou de nós e que conduz as nossas vidas. O que o Marx está dizendo é que uma emancipação humana é onde esses elementos estranhos, alienados, em que a produção humana, né, os elementos que o ser humano produz, não conduzem a vida humana, mas que o humano conduza eles. Esse é o problema. O problema é que na nossa sociedade burguesa, na emancipação política, tem essa limitação. Né? Tem a esfera formal, que é importante, ele coloca, mas o Estado e o direito, eles se estranharam de nós e parece que nós dependemos deles para existir, quando é o inverso. Fomos nós que fizemos eles existirem. O Estado ou o direito que deveriam servir ao ser humano se servem de nós. Então a gente vive num mundo invertido. Podemos ter, talvez, uma certa autonomia nos termos kantianos, que é o jeito que o Bauer trata a coisa. Mas não estamos emancipados humanamente, porque ainda estamos alienados, porque ainda temos instâncias mediadoras que conduzem as nossas vidas a despeito das nossas vontades, das nossas deliberações. Essa é a questão, né? Por exemplo, na Crítica da Filosofia do Direito de Hegel, não na introdução, né? Só o texto mesmo da crítica, né? É o que o Marx critica no Hegel, né? Porque o Hegel vê o Estado e o direito como formas externas à sociedade civil. Externas e mais poderosas, né? Tanto que a sociedade civil, né, a família, o trabalho, etc., para o Hegel, elas devem ser explicadas a partir do Estado, porque o Estado que teria feito surgir elas, né? O Marx diz no texto, lá na Crítica da Filosofia do Direito, isso aí é uma inversão de coisas. Eu não preciso do Estado para entender a sociedade civil. Eu preciso entender a sociedade civil para entender o Estado. É o que depois eles chamam de uma inversão fetichista, né? Então, a emancipação seria isso, né? Para o Marx, né? A emancipação humana, né? Em que tu não tem mais nenhuma forma fetichista. Né? O Estado e o direito na nossa sociedade burguesa são entidades fetichistas, porque elas ganharam vida própria, se estranharam de nós, e por isso são alienadas. Isso é o que o Marx está chamando de emancipação humana. A gente pode ter uma certa autonomia, né, na esfera do direito, etc., né? Que é o que o Bauer está colocando. Mas a gente tem que poder pensar além disso, além dessa essa relação inversa com os produtos do trabalho humano, com os produtos do direito, etc. Claro que a gente pode daí tem outra questão, né? A possibilidade empírica real disso acontecer. Né? De nós realmente prescindirmos do Estado e do direito, né? E temos realmente que depois o Marx, né, adiante, vai chamar de sociedade comunista, né? Porque eu coloco... porque, por exemplo, o Dussel, né, que é o outro autor que eu trabalho, o Franz Hincklemmert, eles trabalham com a ideia de emancipação humana enquanto um postulado. Né? Nós sempre temos que trabalhar, lutar, desenvolver a sociedade em vista dessa emancipação humana. Mas, empiricamente, não seria possível.
né? Por que empiricamente não seria possível? Porque nós teríamos que ser Deus na Terra, né? E assim, eu concordo com eles nesse sentido. Só uma sociedade divina poderia, de uma vez por todas, suprimir todas as relações de injustiça, fetichistas, etc. É só... Daí é o entendimento deles, que eu faço o meu também. Claro que outros colegas podem ter uma... Veja, isso não significa que tu não deva buscar, né? É um postulado. A emancipação humana aqui, para mim, né? Para mim, para eles também, produzido por Henry Lammers, é um pode chamar isso também de comunismo, depois para o Marx vai ser comunismo, né? O Estado comunista, né? Porque o Estado comunista, lembrando, aliás, a sociedade comunista, né? A sociedade comunista é uma sociedade sem Estado, não somente sem classes, mas também sem Estado, e sem essa forma fetichista, sem essa forma mediadora, né? Mas eu trato como postulado, né? Porque como eu coloquei, só uma sociedade perfeita, em termos plenos, para garantir, ao menos no longo tempo, assim, né? Então, seria eu tenho como uma reserva crítica, né? Assim como disse o Henry Lammers, tomar como princípio que empiricamente não é possível, que sempre se tem essa reserva. Olha, por melhor, digamos, né? Digamos que nós reconheçamos viver num Estado sem classes, que não tem Estado, etc., né? Mas vamos ter uma reserva crítica de, realmente será que todos os cidadãos estão vivendo, são humanamente emancipados, etc. Para mim, eu tomo com uma reserva crítica a respeito de qualquer sociedade futura, né? Sobre a religião e tradição, a tradição, tem que se diferenciar na esfera religiosa, né? Daí, primeiramente na esfera religiosa aqui, tem que sempre diferenciar entre tradição e tradicionalismo, né? Aquela distinção que costumamos fazer, né? O tradicionalismo enquanto a tradição que foi petrificada, né? Então se faz quando ela não dialoga com o desenvolvimento, daí seja dos próprios fiéis, né? Então a religião necessariamente, a religião positiva, né? Em termos positivos, ela necessariamente vai necessitar de uma tradição para se fazer valer no tempo, né? Disso não se segue que ela tenha que cair em tradicionalismo, que daí seria uma forma ainda mais, né, colocarmos, né, fetichizada da própria religião, né, de não estar atuando para que o fiel a comunidade religiosa possa estar vivendo a sua fé da melhor maneira, mas se servindo do fiel para consecução de instâncias institucionais, né, tradicionais, né, permanecerem, né. Então eu faria sempre essa distinção entre tradição, que daí não é só uma questão, não é somente uma questão religiosa, né? Às vezes é uma questão cultural também, fora da esfera religiosa, né? De tradição, então uma reprodução relativamente saudável da fé de uma comunidade, e de tradicionalismo, né? Que é quando quando a fé desse povo ganha em termos marxistas aqui, por assim dizer, né, um segundo nível de estranhamento, né, um segundo nível de alienação. Maravilha, Thiago. Obrigado aí pela gentileza. Pessoal, nós já estamos chegando aí basicamente no limite aí do nosso tempo, né? Porque tem uma galera aí que daqui a pouco, às 19 horas, vai entrar em aula. Eu não sei se nós teremos mais tempo aí para uma rápida e última ou comentário ou questão. Acho que não. Então, beleza. Thiago, um último comentário, alguma coisa para a gente finalizar? Não sei se eu faço. Eu queria fazer um comentário que eu deixei passar, mas que eu acho importante aqui. Diga aí. Que eu acho importante. Não vou compartilhar a tela, mas só colocar, né? Que o Marx, quando ele vai fazer o Bauer faz a crítica ao Estado cristão, etc., né? Mas ele faz... mas o Marx também faz uma crítica ao Estado cristão, não somente sobre a questão judaica, mas também fez uma crítica ao Estado cristão prussiano, no caso, né, anos antes, quando ele era editor da Gazeta Renana, né. Só que, ao contrário do Bauer, que
que o Marx faz? Ele já faz o tipo de crítica que ele continua fazendo durante a vida, que é a crítica, acho que até tu colocou, Fábio, no encontro com a professora Ana, né? Sobre crítica imanente. Essa foi a tua pergunta, né? Ele faz uma crítica imanente ao Estado que eu acho bastante pertinente, porque ele, no que diz respeito ao Estado cristão, ele mostra como a própria ideia de Estado cristão é contraditória ao cristianismo, né? O Marx diz literalmente, né, no editorial que ele escreveu em 42, na Gazeta Renana, ele diz literalmente, olha, leem os padres da igreja, né? Isso para os defensores do Estado prussiano, né? Leem os padres da igreja, leem Agostinho de Civitate, né? Onde é que está o Estado cristão lá? O Marx pergunta, o cristianismo não foi justamente a religião que propugnou a separação entre a igreja e o Estado? Então, o Marx, ele ataca o exclusivismo, né, o preconceito do Estado cristão contra os judeus, na própria contradição que esse Estado tem com a religião que diz professar. Ele faz essa crítica e ele reproduz isso depois também em 42. Ele volta com essa mesma observação sobre a questão judaica, né? Ele diz sobre a questão judaica, o Marx diz, olha, o Estado cristão não é como nos termos do Bauer, simplesmente um não-Estado. Não é sequer cristão. Não é somente um não-Estado, não é sequer cristão. Então ele faz ele apela, né, sobre a questão judaica à consciência. Eu digo isso porque, assim, a gente, levando para a realidade brasileira, né, a gente tem, não somente no Brasil, também nos Estados Unidos, o nacionalismo cristão crescendo. Né? Nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. Essa certa consciência de nacionalista cristã. E acho que essas observações do Marx, esse tipo de crítica com a própria ideia de nacionalismo, de Estado cristão, acho que nos servem um pouco, né? De poder, para quem defende esse tipo de compreensão social do cristianismo, lembrar a esse pessoal que isso contraria a própria ideia do cristianismo, a história do cristianismo, que propugnou pela primeira vez, e Marx lembrou, já em 42, a distinção, a separação entre igreja e Estado. Acho que para nós, essa parte ali, eu deixei passar ali, porque não é exatamente no texto uma questão tão importante, mas para nós, né, na nossa realidade, acho que aquele trecho é pertinente, né, de fazer essa crítica. Bom, eu queria agradecer também, então, ao professor Fábio também o convite por ter feito, para fazer essa exposição, falar desse texto, né? Também aos colegas que estiveram aqui conosco, participaram com os comentários, as perguntas, né? Muito obrigado. Que é isso, Thiago. Nós que te agradecemos, cara. Assim, é uma leitura interessantíssima, ainda mais isso para a gente foi muito rico, né? Você trazer a leitura do Bauer, né? A questão judaica e como que o Marx de alguma maneira tenta responder aos problemas, né? Do texto do Bauer, né? Isso para a gente é muito, enfim, foi uma apresentação muito rica. A gente te agradece demais, assim, muito mesmo por tua presença e por tua gentileza, tá? E gostaria apenas de lembrar para todos e todas que estão aqui que o nosso próximo encontro, o último do semestre, vai ser na próxima semana, tá? No dia 17, com o professor Ricardo Prestes Pazelo, que é lá da Universidade Federal do Paraná, tá? E o texto, eu já vou enviar também essa semana para todos e todas, né? É o debate sobre o furto da madeira, tá? Então vai ser no dia 17, na terça-feira, das 17 às 19 horas, como de costume, ok? Então, obrigado, Thiago, obrigado a todos e todas que ficaram até aqui. Uma ótima semana para nós. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal.